bem uma equação trigonométrica. Olha, gente, para a gente poder entender bem isso, para mim não há saída outra que não conhecer bem o círculo trigonométrico. Boa! Círculo trigonométrico, então a gente faz um reloginho que a gente pode medir os ângulos. A gente coloca o ponteiro do relógio em determinada posição, uma posição x, aqui um ângulo x, perdão. E nós sabemos então que o cosseno deste ângulo é essa projeção que o ponteiro faz aqui, certo? Esse tamanho é o cosseno de x. Então fica fácil perceber que à medida que eu desço esse ângulo, que eu vou deixando esse ponteiro cada vez mais próximo do zero, essa projeção vai aumentando. E como os matemáticos definiram como o raio do círculo trigonométrico valendo 1, é por isso que o cosseno de 0 grau é 1. À medida que eu vou aumentando esse ângulo, essa projeção vai aumentando para o eixo do seno, mas vai diminuindo para o eixo do cosseno. E quando o ponteiro está em 90 graus, a projeção no eixo do cosseno dá menos 0. Por isso que cosseno de 90 graus é 0. Observe que ele está me perguntando, ó, o cosseno desta coisa tem que dar igual a 0, certo? Nós acabamos de ver que uma das opções para o cosseno dar 0 é o 90 graus, né? Certo? Beleza? Mas aqui o cosseno fica menos 1, aqui o cosseno volta a dar 0, 270 também, né? Certo? Resumindo, eu descobri que esse ângulo ele pode assumir vários valores possíveis. Ele pode assumir 90, 270, 360 mais 90, 450 e infinitos outros, né? Certo? Resumindo, para resolver essa equação sem pensar nisso por enquanto, eu tenho que substituir esse ângulo por todos os ângulos do mundo que fazem o cosseno ficar 0. Quais são esses ângulos? Esse e esse. Todos os arcos côncavos saem esse e esse. E tem uma maneira de escrever, né? A expressão geral dos arcos côncavos. Olha o nome feio. Pensa comigo, vamos pensar em radiano, né? Tudo bem para vocês que 90 graus é π sobre 2 radiano? Vê se tu concorda comigo, olha que legal. Π sobre 2, que é o 90 graus, mais é de meia em meia volta que eu vou obtendo os arcos que zeram o cosseno, concorda comigo? Mas se uma volta é 2π, meia volta é π, certo? Só que eu quero dar meia volta tanto para um lado quanto para o outro. Por isso que eu vou multiplicar esse π por k. E quem é esse k? É um número inteiro. O k pode ser menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tu vê, ó, é assim que se escreve todos os ângulos do mundo que param ou aqui ou aqui. Beleza? E eu sei que isso tem que se igualar àquilo para poder dar 0. Concorda comigo? Então é isso que eu vou escrever. 3x menos π sobre 4 é o ângulo que vai alimentar o cosseno, a gente chama de argumento, certo? Essa coisa aqui é o argumento do cosseno. Para que isso possa dar 0, o cosseno tem que ser 90, 270, 450 e assim por diante, certo? Ou menos 90, menos 270. Escrevi todos esses ângulos dessa forma, expressão geral dos arcos côncavos. Eu não vou me preocupar em ficar avisando para o leitor que tem que ser perto de seus inteiros. Eu vou pegar isso e vou igualar aquele ângulo. Isso vai ter que ser igual a isso. Π sobre 2 mais k vezes π. Ele quer que eu ache, ele pediu o valor do x, ele quer a solução disso, ele quer o valor do x. Vou ter que isolar o meu x, né? Menos passar para lá, mais. Na verdade eu somei π sobre 4 em ambos os lados, né? Que era a nossa discussão de outras aulas. E eu vou dividir ambos os lados por 3. Eu vou somar aqui primeiro. Como é que vocês somam frações? Não, multiplicação é, parabéns, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Multiplicação, divisão, a primeira vezes o inverso a segunda, mas para somar frações, na verdade é isso aqui, né? 1/2 mais 1/4 que eu quero somar, né? O π ali é bobagem, certo? Eu fui doutrinado, não me ensinaram, me doutrinaram. Tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Sinceramente, eu acho que não adianta saber isso e saber o porquê disso, né? Na verdade, eu quero uma fração equivalente a 1/2 que tenha 4 embaixo. Eu vou multiplicar essa por 2 em cima e embaixo, né?
Concordam que 1 meio e 2/4 é a mesma coisa? Agora eu posso somar gostoso, porque quando tem o mesmo denominador, né, a gente mantém embaixo e soma em cima. Beleza? Concordam então que π sobre 2 mais π sobre 4 é 3π sobre 4? Tranquilo? Mais k vezes π. O que eu tenho que fazer mesmo? Tem que isolar o x, né? A galera por aí fala que está multiplicando e passa dividindo, não é isso? Pode ser. Eu divido ambos os lados por 3. Na verdade, o 3 vai aparecer aqui e o 3 vai aparecer lá, né? Quando passar dividindo, né? Concorda comigo? Tem que dividir os dois, né? Tem que dividir tudo. Tem que ter uma barra aqui 3, né? É a mesma coisa que dividir por esse e por esse separadamente, né? Propriedade distributiva da divisão. 3 vai cortar com 3, ó. Certo? Então, tu vê, ó. Já que existiam infinitos ângulos, eu obtive aqui infinitas respostas, né? São infinitas respostas, né? O K, quem é o nosso K mesmo? É um número inteiro. Coloca 0 é uma resposta, coloca 1, outra resposta, coloca 2, outra resposta. E assim vai, né? Infinitas, né? Só que ele pediu que a resposta estivesse entre 0 e π sobre 2. Com K igual a 0 dá, né? π sobre 4. Ó, π sobre 4 é interessante, é uma das respostas, né? Certo? Vamos ver com 1 quanto é que ficaria? Se eu boto K igual a 1, fica π sobre 4 mais π sobre 3, né? Para eu achar uma fração equivalente a essa que tem o mesmo denominador, uma técnica bem legal é tu pensar assim, ó, vou multiplicar esse por 3 em cima e embaixo, e esse eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, ó. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Quando eu fizer isso, obrigatoriamente o número de baixo vai ser igual, né? Aí vai ficar gostosinho de somar, vai ficar 7π sobre 12, certo? 7π sobre 12, passou, ó. Se fosse 6π sobre 12, seria menor que π sobre 2, né? Ou igual, né? Mas não, passou realmente, então só uma resposta dentro daquela faixa. Só o π sobre 4 é a resposta. Certo? Tu vê, eu poderia ter simplesmente falado assim, quando é que o cosseno dá 0? 90 em radiano é quanto? Π sobre 2, igual a π sobre 2. E achar, não é bem por aí. Só de mudar aqui, se eu quiser a resposta entre π sobre 2 e π, já muda. Se fosse a resposta no primeiro quadrante, teriam 3 respostas, certo? Então, na primeira volta. Então tem que, se for responder bonitinho, teria que pensar assim. Tu vê, hoje, lá no primeiro ano do ensino médio, eu dei uma aula que eu fiquei a aula inteira só falando de expressão dos arcos côncavos. Então tu vê, né? Teoricamente essa sementinha foi plantada lá há tempos atrás para no terceirão eu poder usar isso para resolver umas equaçõezinhas melhores. Certo? Show! Gostei, começamos muito bem. Vamos ver qual é. É possível que não tenha, tu não me enrola, hein? Tem que ter, então vamos fazer.